total. E quais são as 3 maiores lições que você leva pra tua vida até hoje que você aprendeu e que você vivenciou na cadeia? As 3 maiores lições... Que engraçado, tem umas perguntas que nunca vêm na nossa vida, né? Que são boas pra gente refletir, né? As 3 maiores lições, eu acho que a primeira delas é que, de fato, a liberdade não tem preço, né? E a liberdade é um campo muito aberto, porque tem pessoas presas em liberdade. Então, a liberdade pode ser várias coisas, mas pegando como exemplo a prisão realmente, quando você percebe que o valor de uma geladeira, o valor de você dormir na sua cama, o valor das verdadeiras amizades, tudo isso está numa composição do termo liberdade, né? Então, a liberdade de você poder ter isso... E é por isso que o crime não é dinheiro fácil, porque o que tá em jogo é a liberdade, né? Então, que é isso que eu vejo. invendável. Sim. Que é o dinheiro nunca vai comprar a liberdade do Marcola, nunca vai comprar a liberdade desses grandes criminosos. Pode ser qualquer cifra, não vai comprar. E é por isso que o camarada vai lá, tem 20 advogados, porque é a única coisa que o dinheiro dele faz, que é pagar um advogado ali. Talvez ele vai comer um pouquinho melhor, ele vai conseguir uma alimentação um pouquinho melhor, ele vai conseguir alguma coisa, mas a liberdade em si, de ele, vamos supor, eu quero catar meu carro agora e ir pra praia, eu vou comer agora no resto, não consegue. Então, o valor da liberdade, pra mim, é uma coisa que, de fato, tem assim, um peso muito grande. E que você só descobriu de verdade, e acho que qualquer pessoa só vai entender de verdade a partir do momento que ela deixa de ter. Exatamente. O segundo seria a amizade. O tempo não afasta os verdadeiros amigos, apenas seleciona. Eu acho que esse tempo de prisão me mostrou assim que, de fato, eu não tinha amigos. Eu tinha pessoas que eram conhecidas, pessoas que se interessavam, às vezes, pela minha influência, pelo meu dinheiro, e não eram pessoas que mereciam estar ao meu lado. Não eram pessoas que realmente eram dignas de estar ao meu lado. Então, eu comecei a perceber que uma verdadeira amizade, aquele amigo, né, mano? Como a gente pegar um exemplo do crime, que vai trocar, tipo, tiro com você, o cara que vai estar com você no inferno ou no céu, é raríssimo e é muito difícil você tê-lo. Então, você tem que saber separar, e a cadeia me trouxe essa lição. Saber separar que eu preciso ter pessoas, que sem essas pessoas eu não consigo, às vezes, concluir algumas metas, porque, infelizmente, a gente tem, né, esse pacto de negociação. O jogo político mesmo, de saber que você precisa se relacionar com certas pessoas, que certa pessoa vai te dar uma troca, então você vai agregar na vida dela, vai agregar na tua, mas não que esse camarada seja um amigo mesmo. Exatamente. E eu entendo que ele é uma peça importante dentro desse tabuleiro chamado vida, mas eu não posso colocá-lo também na atmosfera íntima de amigo. Eu mantenho ele apenas como uma peça importante dentro dos meus objetivos. Fazer essa separação foi um ensinamento muito doloroso, né? E teve alguém que realmente você entrou na cadeia e descobriu que era teu amigo mesmo, ou não sobrou ninguém? Assim, eu tive muitos que eu imaginava, esse vai ser meu amigo do começo ao fim, que foi o tempo de maior decepção, que eu falava, eu não acredito que esse cara simplesmente me esqueceu, esse cara simplesmente não me acompanhou. E depois que eu saí da prisão, eu imaginava que ele teria uma desculpa para me dar. Falei, bom, acho que talvez não tinha tempo, tava trabalhando e de repente não dava para falar comigo, né? E quando eu cheguei na rua, o cara não queria se aproximar de mim por medo. Nem desculpa teve ainda. Não, zero. Então foi assim, foi muito duro. Porque tem amizades que são parecidas como irmãos, né, cara? Que você tem caras assim que você fala, pô, esse cara aqui é meu irmão, velho. E você tomar uma apunhalada de uma pessoa como essa é doloroso, é muito pesado. E também ter o inverso, de você falar, cara, eu nunca esperava que essa pessoa fosse me ajudar. E olha, essa pessoa realmente se demonstrou ser muito mais companheira do que aquela que eu imaginava. Então essa clareza, né, dessas relações, principalmente no âmbito da questão de amizade, foi algo muito, muito importante. Tanto é que eu sou um cara muito assim reservado e pouquíssimos amigos hoje em dia. Me relaciono com poucas pessoas no que diz respeito à amizade. Na parte íntima, realmente, da relação. Na parte íntima, porque vejo que quando você tá no fundo do poço mesmo, na merda, é poucos que vão estar esticando o braço para te ajudar. A maioria, se puder, pega a pá e joga terra em cima. Manda vir um concreto, hein? Já joga concreto também. Então, a realidade é mais ou menos por aí, entendeu? E ainda que acaba sendo algo mais extremo. Então, pô, às vezes não precisa nem ir tão longe, a pessoa já te larga antes mesmo por qualquer coisa, né? Então, acaba sendo que, pô, você viu o mais extremo que poderia ter, né? Que você foi preso e realmente vê quem que tava lá ou quem que não tava. Exatamente. E o terceiro, eu acho que também não menos importante em escala de numérica aqui, mas para mim é achar um propósito para sua vida. Eu acho que isso foi o que mudou totalmente a minha vida, sabe, cara? De falar assim, bom, e aí? Fazer aquele diagnóstico, sabe? Examinar a si mesmo.
Fala, deixa eu ver. O que você tá fazendo aqui? Qual que é o teu objetivo? Qual que é o meu propósito? Né? Meu propósito é o quê? Eu nasci pra quê? Pra ser planta, pra ser uma cadeira? Eu nasci pra ser o quê? E a cadeia te provoca nisso, né? E aí, vou fazer o quê? Vou ser um criminoso? Vou virar um membro de uma organização criminosa? Vou virar um PCC? Vou virar um grande traficante? Ou não? Eu vou... Sabe alinhar? E isso só a maturidade e as dificuldades começam a te direcionar, né? Muitas pessoas passam escassezes na vida e começam a alinhar esse propósito. Então, eu acho que um ser humano sem propósito, ele tende a viver uma vida vazia, e esse vazio existencial vai levar ele para uma depressão, um sentimento de suicídio, e vai realmente desconfigurar totalmente a pessoa dele. Então, não adianta, cara, eu não vou ser você. É o primeiro ponto. Não queira ser o outro. Você nasceu para ser aquilo que você é bom, e essa descoberta ela é muito difícil, porque ainda mais na era da rede social, a gente fica se comparando muito, né? Ah, eu queria ser aquele influencer. Ah, eu queria ser fulano de tal, eu queria ser fulano de tal. Não, você não vai ser. Você vai ser você e descubra as suas habilidades. E a cadeia foi me colocando nisso, sabe? Tipo, mano, nasci pra quê, mano? Pô, eu me comunico bem, então talvez eu tenha que trazer a comunicação pra mim, mas é só isso, só a comunicação? O que mais dá pra trazer? Né? Aí lancei o livro. Pô, mas o livro pra quê? No final das contas, e eu acho que vocês vão concordar comigo aqui, no final de toda essa matemática, termina no quê? Em ajudar pessoas. É quando você percebe que a tua vida ela é uma ferramenta para ajudar outra pessoa. Sim, porque quanto mais você consegue agregar na vida das outras pessoas, melhor é até mesmo pra si mesmo. Então, por exemplo, um camarada que é dono de uma empresa muito grande, que conseguiu fazer com que várias pessoas lá dentro crescessem e ganhassem muito dinheiro. Esse cara vai ganhar muito dinheiro também. Exato. Ou, por exemplo, eu tenho um curso e eu consegui vender esse curso, que é um curso que agrega, que é bom, que traz um conhecimento, para 2.000 pessoas. Você vai ganhar dinheiro e as pessoas trocaram o dinheiro pelo curso porque acreditam que o conhecimento que vai ser passado vale mais do que o dinheiro que ele tem na mão. Exatamente. E aí é legítimo. Só que a motivação desse cara que foi ajudar as pessoas não era a motivação de dinheiro. E é interessante isso, como você percebe que os grandes caras que ganham dinheiro, muitas vezes ele não se motivou só pelo dinheiro. O dinheiro é importante, ninguém está tirando aqui a relevância do dinheiro. Mas quando ele alinhou o propósito dele e entendeu que a vida dele pode servir para outras pessoas e essas pessoas vão ser beneficiadas com aquela informação que eles estão recebendo e que ele está fornecendo, ele automaticamente... ele vai ser abençoado, ele vai ganhar a grana dele. A consequência. É a consequência, cara. Entendeu? Então, essa terceira lição, e eu acho que ela é uma das mais importantes para qualquer pessoa, até para as pessoas que estão nos ouvindo agora, nos assistindo, é isso. Alinhe o seu propósito. Tipo, cara, nasceu para quê, mano? Se descubra. Quanto mais rápido você se descobrir, melhor vai ser para você mesmo. Porque no final das contas, quem vai se beneficiar vai ser você e quem vai se lascar inteiramente é você também. Então o beneficiado e a pessoa que vai se prejudicar sempre vai ser você. É você saber pra onde você quer ir, por exemplo. Você tá na estrada, você não sabe qual cidade que você quer ir, você não sabe o objetivo final, você vai ficar na linha que não é expressa, você vai ficar andando, vai olhar uma placa e depois você vai fazer um retorno, vai olhar outra placa. Se você sabe pra onde você quer ir, você vai pegar a via expressa e vai chegar no teu objetivo, né? Então, exatamente. Por isso que ter um propósito, ter um objetivo, às vezes nem precisa ser, eu já tenho certeza que meu propósito de vida é esse. Você pode, no meio do processo, descobrir isso, mas é realmente caminhar para algum lugar. E assim, aproveitando essa analogia que você traz sobre a estrada, tem até uma questão de tem uma outra analogia que eu acho bem interessante, que é aquela analogia que quando você está dirigindo no escuro, né? Você pega um carro e não liga o farol. Você vai lá pra praia com o farol desligado, a tendência é que você vai bater o carro. Agora você só precisa enxergar os próximos metros, os primeiros 10 metros, que é a ação de hoje. Né? Então enxergue só os próximos 10 metros, clareie só essa próxima ação que você tem que fazer hoje, resolva ela hoje, porque assim, gradativamente, você vai chegar no seu destino. Porque é o que acontecia comigo na prisão, por exemplo. Se eu não tivesse lá escrito a primeira página do livro, se eu não tivesse começado o projeto, se eu não tivesse respeitado o processo, hoje eu não estaria sentado aqui nessa cadeira. As coisas que aconteceram até a presente data na minha vida não teriam ocorrido. Por conta do quê? De você se preocupar sempre com o hoje. A gente está num problema social muito grande que é, eu já quero ter o resultado. E muitas vezes tem resultado que vai levar 5 anos pra chegar, mano. Não tem como, vai ter que quebrar pedra. É o cara que é muito imediatista, ele quer tudo pra agora. Então o cara, ele quer resolver a vida dele hoje. Todo mundo quer. Pô, quem não queria sair agora aqui do podcast e achar uma maleta de 2 milhões de reais? Nossa, achei uma maleta, resolvi minha vida. Seria maravilhoso, mas a realidade não é essa. A realidade, ela se impõe. E como é que ela se impõe? Fala, faça a sua parte. Ponto. Faça a sua parte. Então, enxergue os próximos 20 metros e continue caminhando. E muitos ficam pelo caminho, né, cara?
É que nem muitos caras que saem do sistema, voltam pro crime, muitos caras no sistema acabam com a sua vida. Por quê? Porque eles não querem encarar o processo. Por que eles não querem encarar o processo? Porque eles não desenharam o seu propósito. E a real mesmo é que o cara que saiu da cadeia vai ser muito mais difícil do que o cara que tem a ficha limpa. A real é essa, né? Então muitos sabem que vai ser muito mais difícil, não querem fazer, realmente bater de frente, mesmo sabendo que vai ser difícil, que a dificuldade vai ser muito maior de tentar, né? É mais fácil a gente transferir a culpa. É mais fácil eu falar, é culpa do sistema, é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, é culpa do mundo, é culpa... Sempre você tira a responsabilidade. A cadeia me ensinou o seguinte, o que é meu, é minha responsabilidade. Eu fiz merda, eu acabei tendo uma ganância, eu tive que tirar meu tempo de cadeia. Quando eu sair da cadeia, eu tenho que agora pensar em mim. Eu tenho que transformar tudo isso aqui, né? Eu tenho que tentar criar alguma situação. Então, tudo depende da nossa responsabilidade. Essa questão de você ficar transferindo responsabilidade é um grande problema. Esse posicionamento que eu sou muito contra do vitimismo. Ah, coitado, coitado, coitado. Não, mano. Eu tenho dó de criança, mano. Aquela criança ali que ela tá realmente dependente de um leite, de uma alimentação que ela não tem mesmo ali. Ela depende. Aí, beleza. Até tem situações e situações. Agora você pega uma pessoa saudável, uma pessoa que tem tudo para construir sua vida e não constrói por preguiça, porque ela não tá realmente querendo, aí não dá pra ter muita dó, né, mano? É que a real é que é mais fácil mesmo culpar o sistema, culpar as coisas à sua volta, em vez de falar que a responsabilidade é minha, eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer acontecer. E entender que o mundo não é justo mesmo. Então, o cara vai ter mais, outro vai ter menos, nem todo mundo parte da mesma largada, mas tem que entender que é assim, e vai ter que ralar mais, vai ter que fazer acontecer da mesma forma. Porque tem aquelas pessoas que ficam falando daquela questão da meritocracia, né? Meritocracia, até nisso a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Que você tá falando, às vezes a pessoa não sai no mesmo ponto, né? Não sai, ó, e não sai, a real é que não sai mesmo. Entendeu? Não adianta eu querer jogar bola igual o Neymar. Pô, o Neymar é o Neymar, mano, né? Ele tem ali uma habilidade, então tem muitas variáveis. É lógico que tem certas situações que você sabe que você tem que fazer, que é meio que o beabá, né? Você sabe que isso aqui todo mundo pode fazer, todo mundo pode aplicar. Sim. Né? Mas tem situações que podem interferir também, como você citou, às vezes o mundo não é justo. Às vezes... E não vai ser, na maior parte das vezes não vai ser. Então o cara que nasceu no Brasil, ele, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem no país, ele tem uma possibilidade de ascender, conseguir ter uma vida melhor. Agora o camarada que nasceu na África, em um lugar extremamente pobre, que ele não vai conseguir nem sair de lá, não vai conseguir nem se alimentar direito. A largada de cada um é completamente diferente, né? Então sempre vai ter, o cara que nasceu nos Estados Unidos pode ter uma possibilidade de ascensão muito maior, porque lá em diversos lugares você vai ter mais oportunidade, mas aqui no Brasil vai ser menos, mas tem lugar que vai ser pior ainda. Então, é assim que funciona mesmo. Se for comparar, sempre vai ter melhor e sempre vai ter pior também. Exato, depende do seu olhar. Depende da forma que você olha. Como é que você olha? É que a gente tava falando da fome, né? Fome comparada com o quê? Exato. Fortuna comparada com o quê? Né? Se for comparar a fortuna, vamos supor, minha com qualquer pessoa, tá boa. Mas se for comparar a fortuna de uma pessoa que se diz rica, com a do Neymar, um exemplo... Depende, entendeu, cara? Depende muito do que você usa como base de comparação. O Neymar da vida que hoje vai ganhar quase 2 milhões de reais por dia, né? Só de contrato com o time, então... Imagina se eu olho pra vida dele. O que eu vou me sentir? Vou me sentir um bosta. Nossa, eu sou um merda, velho. O cara ganha 2 milhões por dia, mano. Eu ganho quanto? Aí você entra numa pira. Por quê? Você quer ser aquele cara, você quer viver a situação dele. Como você citou, você tem que aceitar que a vida é assim, mano. A vida tem as suas próprias formas, né, de retribuir alguns. A verdade é que é o seguinte, mano, a vida é cruel. O mundo é cinza, você tem que realmente lutar, você tem que se preparar, você tem que se qualificar, você tem que entender quais são as regras do jogo. E cada pessoa vai vir com cartas diferentes nesse jogo, então você tem que saber utilizar as cartas que você tem da melhor forma. Então vai ter o cara que se comunica melhor, igual você falou que sempre se comunicou bem, que usou isso a seu favor, ele tem que usar isso a seu favor. E se você não usa isso a seu favor, sei lá, você não se comunica bem, mas você se comunica bem, mas você não quer usar isso ao teu favor, você quer fazer outra coisa completamente diferente que você não é bom. Então você não tá usando as cartas que você tem, as habilidades que você já tem ao teu favor. Então tem que utilizar aquilo que você é bom pra conseguir melhorar. E o cara tem que entender também que, por exemplo, se o Neymar ganha tanto dinheiro é porque ele agrega valor de alguma forma pra conseguir ganhar isso. Não tem como ele ganhar isso sem agregar. Então o tanto de camiseta que ele vai vender, audiência, patrocínio que quer botar a marca lá no campeonato pra conseguir pagar o salário dele. Então não tem como também. É quanto ele gera de retorno. Exato, Então ele é competente naquilo que ele faz. Porque ele gera retorno também. E aí podem falar, mas o Neymar não joga tão bem assim. Mas o Neymar não é só o jogo dele, é a mídia. A real é isso, é a mídia que ele vai trazer pro campeonato da Arábia, o campeonato saudita, eu acho que é o nome, não lembro. Isso, é saudita. Porque na verdade o que eles querem? Visibilidade. Sim. E o que o Neymar dá pra eles?
visibilidade. Então, ele é Exato. competente naquilo que ele faz. Uhum. Então, se você é competente naquilo que você faz, faça e seja o melhor, seja o Neymar da sua profissão, seja o Neymar da sua área, entendeu? É isso que eu acho que as pessoas deveriam ter como vontade, né, de realmente falar, pô, é que nem eu tenho minha história de vida, pô, um cara ex-presidiário, tal, pô, eu quero ser um cara diferente, eu quero ser o Neymar desse tema, um exemplo, né, pegando a título de exemplo. Por quê? Porque é nisso, eu vou conseguir desempenhar nesse aspecto, nesse sentido. Não adianta eu querer jogar bola e trazer a mesma mídia. Os caras vão olhar pra mim e falar assim, ô, mas sai fora, você dá licença. Você não Exato. serve pra mim. Utilizar as cartas que você tem ao seu favor. Exatamente.